Vamos falar de Vasco, tem ainda sobre o Léo Jardim, tem também GBE, Lucas Aguelo treinando entre os titulares, e Brian Rodrigues, aquele que muitos aí, influencers, dizem que está certo vir para a colina com o salário do Paé. Bom, ele deu declaração dizendo bem outra coisa. Tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão! Boa noite para todo mundo. Hoje foi bem mais tarde o nosso boa noite. E é um atendimento até atendimento privado, né, de plano de saúde. O médico marca uma hora, mas atende 3 horas depois. Mas por isso que a gente está fazendo o nosso boa noite bem mais tarde. Mas no dia 12 a bola volta a rolar, e como volta a rolar no Morumbi, São Paulo e Vasco, é a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, a última antes da parada de um mês para a Copa do Mundo de Clubes. Bom, e hoje foi um verdadeiro reboliço. Botei no boa noite, desculpe, na hora do almoço, na recusa da SAF do Léo Jardim, nessa última quarta, né, até o momento, última proposta do Vasco em renovação de contrato. Eu fui atrás para saber o porquê, já que o colega Lucas Pedrosa disse no SBT que a staff dos jogadores, atende pelo Paulo Itobeira, que é o empresário do atleta, ele não costuma responder à imprensa, mas ainda assim a gente foi atrás porque tem muitos que se aproveitam justamente pelo fato do Itobeira não ter um costume de responder à imprensa, de colocar aí alguns fatos aí, coloca mais pelo lado da versão da diretoria. Bom, mas a gente tentou ver os dois lados e realmente é aquilo que o Pedrosa disse, né? Mas ofereceu um salário chegando a 900 mil, né? 800 mil e poucos, faltando pouco para chegar a 900 mil mensais. E as luvas de forma parcelada. O Vasco deve ao jogador luvas, está com salário em dia, mas tem esse débito de luvas, isso aí desde a época da 77. E como o Vasco não tem credibilidade no mercado, já não tinha credibilidade assim com a 77, desde quando eles começaram a parcelar compras de jogadores e não pagar parcelas. Então, o Pedrinho, é engraçado que ele ficou falando muito quando ele fez o que fez sobre credibilidade, também indica que ele não tem também, já que a staff do jogador não acredita que o Vasco vai pagar esse débito de luvas e com o empresário. E por isso que eles chegaram a esse valor de 1,5 milhão, beirando para 2 milhões, que aí estava embutido à vista o valor dos atrasados das luvas com o Léo Jardim. Bom, a staff do jogador está deixando muito claro que não crê, não acredita, perdeu qualquer tipo de crença na diretoria. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos, que
talvez as duas partes ainda cheguem a um denominador comum. No momento, parece mais uma despedida no Léo Jardim do que uma renovação, embora faltam poucos jogos para a renovação automática para 2020, no caso aí seria renovaria automaticamente até o final do ano que vem. Aí ele teria que sair em 2027. Mas há uma forte tendência da staff do jogador não reconhecer essa renovação automática. Vamos aguardar cenas nos próximos capítulos que ainda vai render esse tema chamado Léo Jardim. Bom, e hoje, dois crias da base, o Lucas Agüero, GB, vem destacando no Sub-20, fez gol naquela goleada sobre o Flamengo e tudo. Treinou entre os titulares e pode ser que eles estejam no banco de reservas no jogo contra o São Paulo. Até porque o Paer não volta e é mais uma opção, um banco de reservas, e o Vasco ainda não tem um jogador contratado para ser um reserva imediato do Vaes, e o GB seria esse jogador. Mas vamos aguardar que ainda falta uma semana para esse jogo contra o São Paulo. Bom, e o Brian Rodrigues, hein? O atacante do América no México. E o Vasco está de olho nele desde a época da 77. É quase um objeto de consumo, uma musa, como aquele cara que está apaixonado por aquela musa, quer casar, quer ter filhos, quer ter uma vida com aquela musa, sonha com isso. É mais ou menos o Vasco com o Brian Rodrigues, desde a época da 77. E essa diretoria também está de olho no jogador. Teve influências por aí dizendo que estava tudo certo entre o Brian Rodrigues e o Vasco, que o Brian Rodrigues seria apresentado na janela do meio do ano. Bom, ele deu uma declaração para a imprensa mexicana que o sonho dele é jogar na Liga Norte-Americana, junto com o Messi y con Suárez. Vejam aí. Semanas tuve el honor de hablar con Luis Suárez también, un ex compañero, y me contó bien del club, me habló muy bien del club, así que nada, es una cercanía, creo que bueno, se puede dar. Yo tengo un contrato con América también, hay que respetarlo también y bueno, que sea lo mejor para los dos, para mí y para el América. En este tiempo también se ha hablado mucho de que por ahí lo ideal para vos y para tu futuro era Europa. ¿Tenés alguna preferencia? ¿Hablaste algo con tu representante? ¿Dejás que fluya y que se transcurra de la manera que tiene que ser? Sí, si bien hablando con el chino, creo que lo principal era el América, si bien hay ofertas también de España, vamos a ver, vamos a analizar, yo prefiero España obviamente. Pero bueno, ¿quién no quisiera jugar con Luis Suárez, Messi? Entonces también está ese sueño grande y creo que estoy en una posición de poder elegir y bueno, también hablar con Marcelo a ver qué piensa, obviamente que siempre es un... A única coisa que eu digo é cuidado com o que vocês consomem. Porque tem gente que para ganhar cliques, que rende dinheiro quando você já estiver ok pelo Google, para monetizar no YouTube. Acho que esquecem o jornalismo, que é o trabalho do jornalismo com a verdade, claro. Enormes cliques. Da boca do jogador, o Vasco não é um sonho dele. Bom, vamos aguardar cenas nos próximos capítulos, né? Porque o futebol é uma coisa dinâmica. Uma verdade hoje pode não ser verdade amanhã. Então, é isso, galera. Até o nosso Desperta Vascaíno e boa noite. O resumo
quarta-feira do Vasco e também tem a hora do almoço. Até mais.